Paz e bem, caríssimos e caríssimas, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. A título de informação, o canal Liturgia e Teologia sempre traz a biografia, a oração do santo do dia, e o faremos hoje na memória litúrgica de São Carlos Borromeu. Ele da ilustre família Borromeu, que nasceu em 2 de outubro de 1538 em Arona, na Itália. Ainda menino, revelou ótimo talento e uma inteligência rara. Ao lado dessas qualidades, manifestou forte inclinação pela vida religiosa, pela piedade e o temor a Deus. Ainda criança, era seu prazer construir altares minúsculos diante dos quais, em presença dos irmãos e companheiros de idade, imitava as funções sacerdotais que tinha observado na igreja. O amor à oração e aborrecimento aos divertimentos profanos eram os sinais mais positivos da vocação sacerdotal. E antes de continuarmos, botão vermelho aqui embaixo, se inscreva e nos ajude no fortalecimento do canal. Deixe aí seu comentário e seu curtir também. O ano de 1562 veio a Carlos com a graça, 1562 veio a Carlos com a graça do sacerdócio. No silêncio da meditação, lançou a Carlos planos grandiosos para a reorganização da Igreja Católica. Esses touros se concentraram na ideia de concluir o Concílio de Trento. De fato, era o que a Igreja mais necessitava como base e fundamento da renovação e consolidação da vida religiosa. Carlos, sem cessar, chamava a atenção do seu tio, que era cardeal e foi eleito Papa, com o nome de Pio IV, para essa necessidade, reclamada por todos os amigos da Igreja. De fato, o concílio se realizou e Carlos quis ser o primeiro a executar as ordens da nova lei, ainda que por essa obediência tivesse de deixar sua posição para ocupar outra inferior. Carlos sabia muito bem que a caridade abre os corações também à religião. Por isso, grande parte de sua receita pertencia aos pobres, reservando para si só o indispensável. Heranças ou rendimentos que lhe vinham dos bens de família, distribuía-os entre os desvalidos. Tudo isso não aguenta comparação com as obras de caridade que o arcebispo praticou. Quando, em 1569 e 1570, a fome e uma pandemia semelhante à peste invadiram a cidade de Milão, não tendo mais o que dar, pedia a ele próprio esmolas para os pobres e abria assim fontes de auxílio que teriam ficado fechadas. Quando, porém, em 1576 a cidade foi atingida pela peste e o povo abandonado pelos poderes públicos, visto que ninguém se compadecia do povo, ainda procurava os pobres doentes dos quais ninguém lembrava, consolava-os e dava-lhes os santos sacramentos. Tendo-se esgotado todas as fontes de recursos, Carlos lançou mão de tudo que possuía para amenizar a triste sorte dos doentes. Mais de 100 sacerdotes tinham pago com a vida na sua dedicação e serviço aos doentes. Deus conservava a vida do arcebispo e esse aproveitou da ocasião para dizer duras verdades aos ímpios e ricos esquecidos de Deus. Gregório XIII não só rejeitou as acusações infundadas feitas ao arcebispo, como também recebeu Carlos Borromeu em Roma com as mais altas distinções. Em resposta a esse gesto do Papa, o governador de Milão organizou no primeiro domingo da Quaresma de 1579 um digno préstito carnavalesco pelas ruas de Milão, precisamente a hora da missa celebrada pelo arcebispo. O mesmo governador que tanta guerra ao prelado movera e tantas hostilidades contra São Carlos estimulara no leito de morte, reconheceu o erro e teve o consolo da assistência do santo bispo na hora da agonia. Seu sucessor, Carlos de Aragão, duque de Terra Nova, viveu sempre em paz com a autoridade eclesiástica. O arcebispo gozou desse período só 2 anos. Quando em outubro de 1584, como era de costume, retirava-se para fazer os exercícios espirituais, teve fortes acessos de febre, aos quais não deu importância e dizia: um bom pastor de almas deve saber suportar 3 febres antes de se meter na cama. Os acessos renovaram-se e consumiram as forças do arcebispo. Ao receber o Santo Sacramento, expirou aos 3 de novembro de 1584. Suas últimas palavras foram: Eis, Senhor, eu venho, vou já. São Carlos Borromeu tinha alcançado a idade de 46 anos. Foi beatificado em 1602 por Clemente VIII e depois canonizado em 1610 por Paulo V, que fixou a festa do santo para 4 de novembro. A grande influência de São Carlos Borromeu, pelo que realizou em Milão, serviu de exemplo para que a reforma da igreja acontecesse em muitos outros países,
no Espírito Conselho de Trento. São Carlos Borromeu, rogai por nós. Acompanhe a oração.